Quero hoje compartilhar com você, com seu coração, a última mensagem dessa série intitulada Ser Cristão, Simples Assim. E depois de termos falado sobre vários aspectos do cristianismo, eu quero compartilhar com você sobre talvez um dos temas, um dos aspectos que mais traz dúvidas ou angústias, não só aos cristãos, mas a qualquer ser humano. Quero falar com você sobre o cristão e a morte. O cristão e a morte. Nós vamos orar, pedir a Deus a sua direção, pedir a Deus a sua orientação e a sua manifestação aqui nessa noite, para que a vontade dele seja feita. Feche seus olhos, Pai, a tua palavra é o teu povo, somos nós aqui, é o teu Espírito que conduz todas as coisas. Que o Senhor fale ao nosso coração, ministre o coração de cada um de nós, e que ao final a glória também seja tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Max Lucado, que é um autor bastante conhecido e um dos meus autores preferidos, eu quero pedir a Deus misericórdia, porque o meu tablet está travando simplesmente tudo aqui agora. Ok, Max Lucado diz assim: Deus pode transformar qualquer tragédia em triunfo, desde que você se disponha a esperar e acompanhar. Deus pode transformar qualquer tragédia em triunfo, desde que você se disponha a esperar e a acompanhar o que Deus tem para fazer. Quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. E eu quero compartilhar com o seu coração, ao seu coração, sobre o cristão e a morte. Como é que o cristão deve lidar com a morte? E não é meu propósito aqui trazer explicações talvez sociológicas, psicológicas ou de qualquer outra ordem sobre a morte. Até porque eu não sou especialista em morte, porque eu nunca morri. Então eu não tenho autoridade prática para dizer o que acontece na morte, durante a morte, e nem mesmo depois da morte, autoridade prática. Mas a partir da palavra de Deus eu posso dizer a você, cada um de nós deve, como cristãos e seguidores do Cristo, enfrentar a realidade da morte, que é uma realidade a qual todos nós estamos sujeitos. Pastor Edson Barbosa, um pastor querido que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente há 2 semanas, no encontro que tivemos, e ele aos seus 72 anos de idade, do alto da sua sabedoria, um homem inspirador, e ele falava de estar vivendo a última etapa da sua vida, e ter a consciência disso. E talvez seja um dos homens que eu conheci, que talvez melhor lide com a realidade da proximidade da morte. E ele disse que uma das coisas que nós como cristãos precisamos aprender, que a morte é um lugar para onde todos nós estamos indo. Todos nós vamos para lá, para a morte. O problema é que como não dá para chegar todo mundo junto, tem uma ordem. Tem uma ordem de chegada. Porque se chegar todo mundo junto, tumultua o negócio. Não tem estrutura para isso. Aqui, pelo menos. Aqui. E ele diz, todos nós temos que estar preparados para a morte. E existe uma ordem para isso. Um outro pastor muito querido, que inspira a minha vida, o pastor Jeremias Pereira, diz que nessa questão da ordem de chegada, todo mundo tem uma senha. E como você não sabe qual é a sua, você tem que aprender, enquanto está vivo, se preparar para a morte. Encarar a morte, porque na verdade só pode pensar na morte quem está vivo. Então você não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo de enfrentar a morte ou de encarar a morte, e seja ela a morte física, que talvez é aquela que mais nos traga ansiedade, ou a morte espiritual, que é a que mais tem responsabilidade, ou tem um peso muito maior, mas a morte em qualquer outra área da vida. Isso é tão interessante porque o próprio Jesus teve que enfrentar a morte. Nem Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, escapou de passar pela experiência da morte. E o texto do Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 38, vai nos ensinar
e vai trazer para nós a realidade da morte de Jesus. Mas não como Jesus encarou a morte, porque na verdade isso todos nós já pelo menos ouvimos falar, que Jesus venceu a morte. E talvez se eu fosse falar sobre a ressurreição de Jesus, simplesmente você diria: pastor, mas para ele estava fácil, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, ele existia desde antes da fundação do mundo, e por mais humanidade que ele tivesse, ele sabia o que o Pai havia prometido a ele, de que ele ressuscitaria. Eu quero chamar a sua atenção para a experiência de 2 outros homens, que tiveram que lidar e enfrentar a morte do próprio Jesus. Para que você entenda o contexto que nós estamos aí, alguns dias antes, na quinta-feira daquela semana, Jesus foi traído e foi preso. Mas como não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar, segundo diz o ditado popular, ele é açoitado, ele é julgado injustamente, e chega sexta-feira o seu julgamento, e nesse julgamento, que na verdade é uma grande farsa, Jesus é condenado, Jesus é morto e Jesus é sepultado. Depois você pode ler toda essa descrição no capítulo 18 de João, versículos do capítulo 18, 28 até o capítulo 19, 42, que é o que nós vamos ler. Vai contar todo esse contexto para você. O que eu quero chamar a sua atenção é que depois da morte de Jesus, a sexta-feira e o sábado são fundamentais para aqueles que seguiam Jesus, porque afinal de contas, a morte havia batido a porta, inclusive daquele que dizia ser o Salvador do mundo. A morte havia batido a porta daquele que fazia milagres, que curava enfermos, que tinha resposta para tudo, que trazia conforto e esperança para quem estava perto dele, principalmente para aqueles que estavam perto dele. E como é que esses homens e mulheres lidaram com a morte? Discípulos de Jesus, mais tarde em Antioquia, chamados cristãos. Esse texto vai falar acerca de 2 deles, e o verso 38 de João 19 diz que depois disso tudo, de Jesus ter sido morto, ou ter morrido na cruz e ter dado o último suspiro, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e de aloés. Tomando o corpo de Jesus, os 2 o envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Jesus estava morto. Para muitos que estavam e conviviam com ele, era o fim de tudo. Nada mais podia ser feito. Para ninguém, nada mais podia ser feito. Talvez para a maioria, mas não para esses 2 homens. Não para José de Arimateia e Nicodemos. E eu quero convidar você para conhecer um pouquinho desses 2 homens. Quem são eles? Eles têm algumas características muito interessantes e que podem fazer com que você se identifique com eles. A primeira delas é que eles tinham sido hesitantes durante a vida de Cristo. Enquanto Jesus estava vivo, eles tinham sido hesitantes. José era um discípulo rico, um cristão rico, segundo Mateus 27, 57. Era um membro do Sinédrio, era um religioso, mas ele não tinha concordado com a condenação de Jesus. Lucas 23, 51 vai dizer isso para nós. E esse texto que nós lemos aqui diz que José era um discípulo secreto. Ele era um discípulo que seguia Jesus secretamente. O versículo 38 vai dizer isso, muito provavelmente, porque ele era membro do Sinédrio, a estrutura religiosa dos judeus, e dificilmente ele poderia defender e apoiar abertamente a causa de Jesus, sendo um judeu. Ou seja, enquanto Jesus estava vivo, ele tinha uma certa hesitação em seguir a Cristo. Já Nicodemos, você conhece a história,
O capítulo 39, ou melhor, o versículo 39 que nós lemos, diz e o identifica como aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. É a passagem clássica de João no capítulo 3, e é para quem Jesus vai dizer no verso 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Mas Nicodemos também era um mestre da lei, um religioso, e que de alguma maneira quer seguir a Jesus, tem interesse por Jesus, mas pelo menos no primeiro momento o faz secretamente. Uma outra coisa que chama atenção nesses homens é que eles não sabiam exatamente naquela sexta-feira que eles vão sepultar o corpo de Jesus, o que eu e você sabemos hoje. Saber que Jesus ressuscitou hoje é mole, me desculpe a expressão. Saber que Jesus venceu a morte hoje, 2000 e poucos anos depois, é fácil. A questão é que esses dois homens, quando pegam o corpo inerte de Jesus na cruz para sepultá-lo, eles não sabiam disso. E a própria Bíblia deixa isso claro, em João capítulo 20, versículo 9, vai dizer que não só eles, mas todos os discípulos, ao serem confrontados com a sepultura de Jesus, com a morte de Jesus, ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, ou seja, não havia nenhuma expectativa de retribuição, não havia nenhuma expectativa de que depois da morte pudesse acontecer alguma coisa. Talvez para muitos ali, e a maioria deles, era o fim da história. A morte tinha terminado com sonhos, a morte tinha roubado a esperança, a morte tinha roubado a perspectiva de futuro, a morte tinha trazido tragédia, tristeza e dor permanente para aquilo que era alegria, milagres e celebração o tempo todo. A terceira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção nesse texto, e talvez você vá se identificando com esses personagens, é que não havia tempo para fazer mais nada. O versículo 42 vai dizer que por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O que João está querendo dizer para nós? Esse dia da preparação, normalmente, era a sexta-feira, que era o dia em que os judeus se preparavam para o sábado, para o Shabá, o dia do descanso. Então, a hora que o sol se punha, não se podia fazer mais nada. O sábado não começava à meia-noite. O sábado começava quando o sol baixava. Ou seja, eles tinham que correr, tinham que se apressar, porque como era o dia da preparação para o Shabá, era sexta-feira, quando o sol se pusesse, não dava para fazer mais nada, não tinha tempo para fazer muita coisa com o corpo de Jesus. Você já se sentiu assim com esses homens? Você já se sentiu na sua vida em circunstâncias onde, quando você olha para trás, parece que nada valeu a pena ou fez sentido algum? Quando você olha para frente, não há nenhuma perspectiva de que alguma coisa diferente possa acontecer, parece que acabou, parece que é o fim da linha. E quando você olha para o presente, o tempo parece ser o seu maior inimigo, não tem tempo para fazer mais nada. Quando a morte bate à sua porta, muitas vezes é essa sensação que você tem, como José e como Nicodemos. Você olha para trás, parece que tudo pelo qual você lutou, trabalhou, investiu a sua vida, não valeu a pena. Você olha para frente, não tem perspectiva de que algo novo vai acontecer. E quando você olha para o seu presente, parece que você está de mãos atadas, não tem tempo para fazer mais nada. Talvez pelo fim de um casamento, talvez pela morte de alguém muito querido, que de repente deixou de existir, com quem você não vai mais se encontrar. Talvez a morte tenha batido a sua porta pela falência da sua empresa, pela perda do emprego depois dos 40 anos de idade. Talvez a morte tenha batido na sua porta na prisão de um parente muito próximo. Eu quero dizer para você que quando a morte bate à sua porta, a pior coisa nessa hora, e é o que a maioria das pessoas fazem, é tentar encontrar respostas que não existem, justificativas que não convencem e propósitos que ainda não foram revelados por Deus. Uma das piores coisas que existe, quando a morte bate na porta de qualquer pessoa, principalmente numa tragédia, é alguém chegar e dizer, Deus quis assim. A não ser que Deus tenha claramente dito para você,
ou tenha mandado Gabriel, Miguel ou um dos seus anjos de primeiro escalão dizer que essa claramente foi a vontade diretiva dele, eu não estou falando de permitir ou perder o controle, mas eu estou dizendo de estabelecer e Deus fez aquilo, não diga nada. A pior coisa quando nós enfrentamos a morte é tentar encontrar respostas que talvez não existam e que Deus não as deu. É tentar encontrar justificativas que não convencem a ninguém. Ou tentar buscar propósitos que não foram revelados por Deus. Então, o que fazer diante da morte? Qual deve ser a atitude de um cristão, um seguidor do Cristo, quando a morte bate à sua porta, seja ela física, seja ela em qualquer uma outra dessas áreas que eu compartilhei com você? Como é que a gente deve fazer? Como é que um seguidor de Cristo deve fazer? Talvez esse seja um dos únicos sermões que eu preguei em 22 anos de ministério que só tenha um ponto. Só tenha uma ideia, não que não existam outras. Mas a única coisa que Deus colocou no meu coração, a partir desse texto da experiência de Nicodemos e José de Arimateia, foi a seguinte: diante da morte, quando a morte bater à sua porta, se você é um cristão e um seguidor de Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é enfrentar a situação e oferecer o seu melhor. Enfrente a situação e ofereça o seu melhor. Esse texto vai ensinar isso para nós. Quando você olha para o texto, Jesus está morto. José e Nicodemos, e José de Arimateia, para deixar bem claro, e Nicodemos, eles não podiam fazer nada para reverter a morte de Jesus. Eles não tinham sequer a certeza, porque àquela altura, e o texto bíblico diz isso, eu li para você, eles nem tinham a certeza que Jesus ia ressuscitar, porque eles não tinham entendido isso. Eles passam cerca de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos com Jesus, mas se hoje, 2000 e tantos anos depois da morte de Jesus, tem gente que não acredita que ele já ressuscitou, se coloca no lugar de homens que caminharam com Jesus vivo e tinham que entender que ele ressuscitaria. Ou seja, eles estavam literalmente de mãos e pés atados. Eles não tinham o que fazer e não podiam, na verdade, fazer nada para reverter aquela situação. O que esse texto mostra para nós é que tanto José quanto Nicodemos enfrentaram seus temores e, apesar de terem sido hesitantes durante a vida de Jesus, eles foram corajosos diante da morte. E por que é que eu estou dizendo isso? Se você depois olhar em Marcos capítulo 14, versículo 50, tinha muita gente seguindo a Jesus. Mas na hora que Jesus é preso lá no jardim, quando os soldados chegam, Pedro tem até o impulso de cortar a orelha de Malco, enfim. Mas Marcos, no capítulo 14, versículo 50, vai dizer que na hora que a coisa apertou, quando Jesus estava vivo, sabe o que todos os seguidores de Jesus, todos, até os mais íntimos, fizeram? Fugiram. Correram. É por isso que na hora da morte de Jesus não tem ninguém por perto. Não tem Pedro, não tem João, não tem nenhum discípulo para fazer qualquer coisa com o corpo dele. O que o texto bíblico diz é que todos os seguidores mais íntimos de Jesus fugiram. E ficou por conta de José e de Nicodemos providenciar o sepultamento. Você já se sentiu assim? Ter que lidar com a morte de alguém próximo e você ter que resolver? Ter que lidar com a perda de um parente? Ter que lidar com a falência da empresa? Ter que lidar com o fim de um casamento? Ter que lidar com o diagnóstico que te deram? O que José e Nicodemos ensinam para nós, que o melhor que eles podiam fazer naquele momento era isso. E por que só José e Nicodemos estavam ali? Porque talvez alguns dos discípulos estavam preocupados, tentando encontrar respostas que não existiam naquele momento. Talvez, e só talvez, alguns discípulos estavam dizendo como é que ele morreu. Ele era o Filho de Deus, ele andou sobre as águas, ele curou cegos, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão. Ele não podia morrer. Qual é o sentido disso? Qual é a razão disso? Talvez outros estavam lá gastando tempo e preocupados, e talvez entrando numa depressão, dando um nó na cabeça, e tentando arrumar justificativas que na verdade não convenciam ninguém. Não convenciam ninguém. Porque afinal de contas eles não tinham entendido acerca da ressurreição.
E é por isso que é necessário, e você conhece a história, que Jesus apareça ressurreto a Maria Madalena, aos discípulos, e depois a 500, e a uma grande multidão. Ele precisa aparecer várias vezes, inclusive para os 12 que estão com ele. Você conhece a história? Você lembra o que um dos 12, que caminhou com ele 3 anos, diz quando ele aparece ressurreto, dizendo: sou eu, Jesus, eu venci a morte. Você se lembra o que Tomé disse? Lembra? Ó, tá bom, mas se eu não tocar, se eu não ver... Ou seja, talvez alguns ficaram tentando buscar justificativas, ou talvez outros estavam lá buscando propósitos que naquela hora eram difíceis de compreender. José e Nicodemos ensinam para nós que diante da morte, e isso vale inclusive para a sua própria morte, seja quando ela chegar, ou seja quando for, seja qual for o seu número lá da senha, porque não tem um jeito, querido, não tem jeito. Quando o painel acende, não dá para dizer, passa, tem prioridade, os idosos e tal, não tem lista. Nessa fila não tem prioridade. Tem gente que acha, né, que tem, né? Tem gente, não, os idosos vão primeiro. Essa é a fila que não tem prioridade, sabia disso? É verdade. Ninguém sabe qual é a senha. Nessa fila todo mundo ia ser gentil, né? Não dá prioridade para todo mundo. Pode passar, não tenho pressa. Mas como você não sabe qual é a sua senha, nem eu a minha, a gente tem que aprender a lidar com a morte. E na verdade o que a gente pode fazer com relação à morte, José e Nicodemos ensinam para nós, que não é passar a vida tentando buscar justificativa, propósito, sentido, como é. Mas o que você pode fazer diante da morte, com a realidade da morte, é enfrentar o fato de que a morte é uma realidade para todos nós. E enquanto estamos vivos e temos vida, nós precisamos viver da melhor maneira possível para honrar aquele que venceu a morte e já nos garantiu vida, inclusive sobre a morte. É por isso então que José de Arimateia, diz o texto, ele cede a sua própria sepultura. É um sepulcro novo. Depois, se você quiser olhar em Mateus capítulo 27, versículo 60, era a sepultura que ele tinha preparado para ele. José era alguém que, de certa forma, estava preparado para a morte. E naquela época, ter a sua própria sepultura era um luxo. As pessoas comuns não tinham isso. Ele era um homem rico, eu já disse isso para vocês. Nicodemos, quando você olha, ele leva as especiarias e as faixas de linho. O verso 39 diz que não foi pouca coisa, 34 quilos. Era uma quantidade muito grande. Era mais ou menos a quantidade de perfumes e etc. que era usado no sepultamento de reis. Eles não podiam trazer Jesus de volta. Eles nem imaginavam que Jesus venceria a morte. Mas diante da morte eles fizeram o melhor que eles podiam. Era o melhor que eles podiam fazer naquela hora. Eles deram o melhor do que eles tinham naquela circunstância. Por isso, meu irmão e minha irmã, a minha palavra nessa noite é muito simples para você. Diante da morte, se você tem medo da morte, o que José e Nicodemos ensinam para nós, e Jesus vai ratificar isso depois, o que você precisa fazer é encarar a realidade de que a morte mais cedo ou mais tarde vai bater na minha porta e na sua. E não é só a morte física, mas a morte em outras áreas. E quando ela chegar, você precisa estar preparado para dar o seu melhor. Ou mesmo antes dela chegar, você precisa se preparar para fazer o seu melhor. Encarar a situação. E fazer o melhor que você puder com a vida que Deus te deu hoje. Tem gente que fica esperando, quando eu envelhecer, quando eu estiver mais perto da morte, eu vou cuidar melhor da minha esposa. Quando eu estiver mais perto da morte, eu vou ser um pai melhor, eu vou passar mais tempo com a minha família. Quando eu estiver mais perto da morte, eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, né, porque eu vou estar mais perto de ver Jesus na dúvida. Quando eu estiver mais perto da morte, eu vou ser um cristão mais fiel. Quando eu estiver mais perto da morte, eu vou mudar, eu vou deixar os vícios, eu vou ser mais honesto, eu vou ser mais correto. O cristão, diante da morte, ele precisa entender que ele precisa fazer o melhor com a vida que Jesus lhe deu hoje. É interessante quando as pessoas, e se você trabalha com capelania, ou já teve a possibilidade e a oportunidade de lidar com pessoas à beira da morte, quem trabalha na área de saúde, é interessante como as pessoas ficam sensíveis, como as pessoas mudam,
Como as pessoas de repente descobrem uma vida completamente diferente, uma possibilidade, sonhos, e recuperam uma energia que se eu pudesse, se eu tivesse, por que você vai esperar a morte? Para viver a vida que Jesus deu para você. Por que você vai esperar que a morte bata à sua porta? E talvez você nessa noite diga, pastor, mas hoje a morte já bateu na minha porta, talvez com um casamento destruído, com o vício que está consumindo a minha vida, talvez com o diagnóstico que eu recebi, talvez com uma família que é um desencanto, talvez com uma vida financeira que é a própria morte. Eu não tenho, me sinto como José e Nicodemos, não tenho o que fazer para mudar, só me restou a dor e o sofrimento. O que eu faço como seguidor do Cristo? José e Nicodemos ensinam para nós. Olha o versículo 40. O texto diz que Nicodemos levou faixas de linho. Eram umas faixas estreitas, semelhantes a ataduras que a gente usa hoje. E havia também uma mortalha. Os outros textos paralelos de Mateus, de Marcos, Mateus 27, 59, Marcos 15, 46, para você que gosta de anotar, e Lucas 23, 53, você pode ler depois, eles vão trazer detalhes. Tinha uma mortalha também. E é interessante que João é detalhista nesse fato, e ele destaca as ataduras e destaca esse paramento, porque essa mortalha, ela era o retrato daquela sexta-feira. Porque a pessoa adoecia, a pessoa desfalecia, mas enquanto não havia essa mortalha e essas ataduras, havia alguma esperança. Enquanto não era trazida essa mortalha com qual era envolvido, e as ataduras que eram envolvido o corpo do morto, havia uma esperança de que algo acontecesse. Ou seja, o fato de Nicodemos trazer essas ataduras e trazer essa mortalha, era o fato de que aos olhos humanos não havia mais esperança. Para João, essa mortalha, essas ataduras simbolizavam a tragédia e a dor. E por que é que Nicodemos traz aquilo? Porque naquela hora de dor, de angústia, de perda, de sofrimento e de morte, era o melhor que ele tinha para oferecer. Sabe, querido, quando a morte vence a vida, é preciso enfrentar a situação e oferecer o que você tem de melhor, mesmo que o melhor que você tenha sejam a sua dor e as suas lágrimas. Mesmo que o melhor que você tenha para oferecer ao Senhor sejam a sua dor e as suas lágrimas. E a Bíblia mostra isso para nós em diversos personagens. Vários homens e mulheres seguidores do Cristo, mesmo aqueles que viveram antes dele, diante da morte, diante do sofrimento, quando não havia mais esperança, quando não havia mais nada a fazer, na esperança do Cristo que viria, ou do Cristo que haviam conhecido, ainda que a única coisa que lhes tivesse restado fosse a dor, as lágrimas e o sofrimento, ao invés de procurar resposta, ao invés de procurar justificativa, ao invés de achar um propósito, eles davam o melhor do que eles tinham, que era só a dor e o sofrimento, aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, pedindo graça, conforto, renovo, ânimo, restauração e forças para encarar a vida que ainda tinham. Talvez você já tenha ouvido falar do profeta Jeremias. Você que é aluno do CFC, que estuda a Bíblia, que vem aos domingos pela manhã ou à quarta-feira, às 20 horas, você sabe que Jeremias é conhecido como profeta? Hoje tem mais gente que está... Jeremias era conhecido como profeta? E por que Jeremias era conhecido como profeta chorão? Porque ele era dengoso? Porque ele era mimado? Porque ele era mimimi, era fraquinho? Não. Porque se teve um profeta que sofreu e viu a morte face a face várias vezes, foi o profeta Jeremias. E isso é tão forte, que Jeremias tem o seu livro, que é o livro do profeta Jeremias, mas ele tem um único livro, e no processo de canonização é considerado inspirado pelo Espírito Santo, onde Jeremias registra somente as suas lamentações, o seu choro, a sua dor e o seu sofrimento. E é interessante que as lamentações de Jeremias não são o único livro do Antigo Testamento que contém lamentações individuais ou comunitárias. Se você pegar muitos dos salmos que estão na Bíblia, na verdade são poemas de lamento. Todos os livros proféticos, todos, à exceção do livro do profeta Ageu, trazem um ou mais exemplos de um lamento, de uma dor, de uma oração de sofrimento, de angústia, de se derramar e de se quebrantar diante da presença de Deus. No entanto,
O livro de Jeremias é o único livro bíblico, é o único que tem somente lamentações. 5 capítulos de lamentações. Sabe por quê? Porque ao invés de ficar buscando respostas, ao invés de ficar botando Deus na parede, ao invés de ficar tentando arrumar propósito onde não existe, Jeremias pega toda a sua dor e a sua angústia e oferece isso para Deus. E se derrama diante de Deus. E chora diante de Deus, pedindo que Deus lhe traga a alegria da vida e não lhe faça perder a alegria da vida, a sua fé no Senhor. E talvez a oração e a lamentação mais conhecida de Jeremias está exatamente no meio do livro de Jeremias, no capítulo 3, ou melhor, no livro das lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versículos de 19 a 26. Numa dessas lamentações, onde Jeremias talvez tenha se sentido como José, como Nicodemos, ou como você tenha se sentido já esse ano, numa situação de dor, de morte, de sofrimento, físico, emocional, espiritual, você não sabe o que fazer, você olha para trás, parece que nada fez sentido, você olha para frente, parece que nada vai mudar, você olha para o presente, não há nada que você possa fazer. Sabe o que Jeremias faz? Ao invés de procurar resposta, ao invés de procurar propósito, ao invés de tentar achar significado que Deus e falar o que Deus não falou, olha o que ele diz no capítulo 3, a partir do verso 19 das suas lamentações. Eu me lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu me lembro disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Em outras palavras, Jeremias está dizendo, eu estou sofrendo, está doendo, eu não aguento mais, eu não tenho o que fazer, parece que Deus até se esqueceu de mim. Mas quando você encara a situação de frente, e dá o seu melhor para o Senhor, o Espírito Santo de Deus começa a trazer à sua mente e ao seu coração quem Deus é e o que Ele pode fazer por você. E Jeremias registra isso no mesmo texto, ele continua dizendo, todavia, eu também me lembro do que pode me dar esperança. E Jeremias, quando escreve isso, ele está numa situação de sofrimento. Não aconteceu milagre, não aconteceu prosperidade, ninguém ressuscitou, Deus não voltou atrás, os inimigos não ficaram bonzinhos, a situação, a morte está ali às portas. Mas ele diz, eu me lembro também do que me pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E olha o exercício que ele faz de fé. Então eu começo a dizer para mim mesmo, a morte está dizendo acabou, a morte está dizendo não tem jeito, a morte está dizendo teu Deus te abandonou, a morte está dizendo você está perdido, a morte está dizendo você está derrotado. Mas eu, Jeremias, se lembrando pelo Espírito do Senhor de quem Deus é e do amor de Deus, ele começa a dizer para si mesmo, ele diz, digo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, eu olhando para a situação, não há esperança, mas eu vou pôr no Senhor a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, aleluia. Percebe como muda? O camarada que está angustiado, sofrendo, desesperado com a morte, esse é o quadro, ele diz, eu me lembro, ele diz, o meu corpo desfalece, a minha alma, eu estou a ponto de jogar a toalha, eu estou a ponto de chutar o balde, de abandonar o negócio de ministério, de profecia, de servir a Deus, esse negócio, para mim, ninguém me apoia, os amigos só punhalada nas costas, os camaradas estavam do meu lado, de repente me abandonam, a turma quer ver o meu escalpo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. O que ele pode fazer? A única coisa que ele pode fazer é encarar a situação e dar o melhor. Ele diz, Senhor, o melhor que eu tenho é a minha dor e meu sofrimento, eu estou dizendo para o Senhor. Eu estou me derramando diante do Senhor. E aí ele se lembra, e o Espírito do Senhor o lembra, de quem é Deus, de que suas misericórdias são inesgotáveis, de que Deus não muda, de que ainda que você tenha perdido o controle, Ele continua no controle, ainda que você não esteja no centro, Deus continua no centro, reinando, soberano, que ainda que você não saiba o que fazer, Deus sempre sabe o que fazer, porque Ele sabe todas as coisas, ainda que você não tenha um recurso, Ele te lembra que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Criador dos céus e da terra, e de que Ele continua no controle, sentado, reinando, soberano. E aí mesmo no meio, diante da morte, você consegue começar a dizer para você mesmo, olha, eu estou lascado,
se depender de mim, se depender de quem disse que vai me ajudar, se depender do diagnóstico, eu vou dar um tiro na cabeça. Eu vou desistir. Eu vou largar meu casamento, eu vou deixar minha mulher. Eu vou parar de procurar emprego. Mas ele começa a dizer, a minha porção é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer, mas uma coisa eu sei. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. E aí ele continua a se lembrar. É bom esperar pela salvação do Senhor. Ele abre mão de esperar, inclusive, nas circunstâncias, nele mesmo, e é isso que o mantém vivo. É isso que o mantém acreditando. É isso que o mantém cumprindo aquilo que Deus tem para a vida dele. É interessante que o próprio Jesus vai dar exemplo disso. O autor de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, se você acha que Jesus lidou com a morte só porque ele era o Filho de Deus, Jesus teve pavor da morte. Enquanto ser humano, ele teve, não medo, mas ele não queria morrer, porque Jesus não tinha tendência suicida. Jesus não era louco. Qualquer ser humano que se preze, até o Deus encarnado, ninguém quer morrer e passar pela experiência da morte. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, diz, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse texto para mim é poderosíssimo. Esse texto diz para mim que o próprio Jesus, porque ele sabia que ele ia morrer. Só que ele sabia que ia ser morte de cruz, ele sabia. É engraçado, né? Eu e você sabemos que vamos morrer. Mas o que a gente faz, a gente se desespera, mas Jesus sabia que a morte dele ia ser terrível. E sabe o que Jesus faz? Ele encara de frente, mesmo sabendo que a sua morte ia ser terrível, ia ser crucificado injustamente, mesmo sabendo disso. Sabe o que ele faz? Ele encara de frente e oferece o seu melhor. O autor de Hebreus diz que ele orava com orações, súplicas em alta voz e com lágrimas. Ele dizia, Pai, e você se lembra disso? Os evangelhos registram uma das últimas orações que Jesus fez no jardim do Getsêmani, você lembra? Ele diz, Pai, se for possível, que cálice que Jesus estava falando? A morte terrível de cruz. Mas ele diz que seja feita a sua vontade. Jesus não queria mudar o plano de Deus, ele sabia que não tinha como mudar o plano de Deus. Eu não tenho como mudar o plano de Deus, nem você com relação à nossa morte. Um dia todos nós vamos morrer. A questão é o que você não vai fazer com a morte, a questão é o que você está fazendo com a sua vida. O cristão, diante da realidade da morte, e até porque nós não acreditamos em reencarnação, a Bíblia diz, Hebreus diz que o homem está destinado a morrer, quantas vezes? Uma só vez. Então, essa história de que eu vou voltar, vou virar árvore, cachorro, planta, pelo amor de Deus. Se viver como ser humano, viver como quem eu sou já é complicado, imagina viver na pele de outro que eu não sei nem quem é. Viver como cachorro, planta, avestruz, macaco. Você já pensou? Não. Não dá para acreditar nessa doutrina espírita. Me desculpe se você não dá, não tem base lógica, plausível, porque não há esforço humano que possa nos salvar de nós mesmos. Nós sempre acabamos estragando tudo. Essa é a nossa natureza humana. Se não for pela graça e pelos méritos de Jesus, não há como esperar ter vida. Por isso que ele veio para dar vida e vida em abundância. O texto diz que diante da morte, Jesus não recua diante dos sofrimentos. Ele fica assustado, horrorizado de tomar sobre si o pecado da humanidade. Mas ele encarou de frente e ele fez o melhor que podia. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha mãe, é que se a morte está batendo na porta da sua vida, do seu coração, do seu casamento, das suas finanças, e talvez da sua história, ou ainda que nada esteja acontecendo, mas um dia vai chegar, de uma maneira ou de outra, a morte vai chegar para todos nós. Quando a morte vence a vida, o melhor que você pode fazer é enfrentar a situação e oferecer o que você tem de melhor, mesmo quando o melhor que você tem seja a sua dor e as suas lágrimas diante da cruz. E pedir que Deus faça o resto. Sabe por quê? Porque quando a morte chega perto de você, não tenha dúvida, Jesus também vai estar lá. Quando a morte bate à sua porta, Jesus vai estar lá. Se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, você não precisa ter dúvida.
Ele vai ser o Senhor da sua morte. Agora, se Ele não é o Senhor da sua vida, aí você precisa ter medo da morte. Aí você precisa ficar muito preocupado com o que vai acontecer depois da morte. Porque Paulo vai dizer em Romanos, Jesus veio para ser Senhor de vivos e de mortos. Por isso, aqueles que creem em Jesus e vivem a vida em Jesus, se vivem para o Senhor. E quando a morte chegar, é triste, vai dar saudade, é sofrimento, é dolorido, mas não é desespero, porque a Bíblia diz que se nós vivemos para o Senhor, quando morrer, nós vamos morrer para o Senhor. Simples assim. Talvez por isso Davi, um dos maiores pecadores registrados nas Escrituras Bíblicas, um dos maiores pecadores. Talvez, e eu espero que nenhum de nós tenha uma ficha corrida como a de Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Assassino, adúltero, mentiroso, para começar a lista, né, da capivara, como dizem os militares. Para começar, esse camarada, por entender que Deus é o Deus da vida e é o Deus da morte, seja em que circunstância for, ele escreve em um dos seus salmos, o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. E ainda que eu tenha que passar por um vale de sombra e de morte, ele diz, eu não temerei. Ele não diz, eu não vou ficar triste, eu não vou me angustiar, eu não vou ter luta, mas eu não vou temer, por uma única razão, porque eu sou o rei de Israel, amém? Não. Ele diz, não, eu não vou temer, porque afinal de contas eu sou um grande guerreiro, eu já matei muita gente, amém? Não. Ele diz, não, porque eu tenho um coração equilibrado, eu sou cabeça boa, eu aprendi a lidar com as coisas. Ele diz, não. Se eu tiver que passar a encarar a morte frente a frente, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor vai estar comigo ali diante da morte. A questão é, você acredita nisso? Isso tem poder na sua vida? Ele está com você na sua vida e é Senhor da sua vida. E é interessante que essa verdade, lá no final da história, já é revelada para nós. Quando João, o apóstolo, esse mesmo João, está exilado na ilha de Patmos, está preso. Ele tem uma experiência que a gente não sabe explicar muito como foi, mas a questão é, o Senhor Jesus apareceu a ele ressurreto. João, de alguma forma, privilegiado que foi, e algumas pessoas que eu conheço, eu acho até que ele é muito orgulhoso, e se achava porque ele era o queridinho de Jesus, mas isso é uma outra história, fecha parênteses, né? Porque essa história que ele disse que ele era um amado, aí alguém me disse outro dia, pastor, mas quem disse que ele era o amado foi ele mesmo, aí não vale, né? Ele dizia que ele era o amado, ele se achava também, eu não vi ninguém dizer que ele era o amado, só ele mesmo. Essa é uma outra história que a gente discute depois, mas seja como for, e Deus é Deus, faz o que Ele quiser, quando ele está exilado, perto da morte, próximo da morte, ele tem uma visão e Jesus aparece a ele. Jesus se revela a ele, e João é o privilegiado de ver o final da história. E nesse final da história, no capítulo 1 do Apocalipse, o texto diz que no início dessa experiência que ele teve, da manifestação de Jesus, da revelação de Jesus, ele identifica claramente que é o Filho do Homem, que é Jesus que está ali diante dele. E aí o texto diz, capítulo 1, versículo 17 de Apocalipse, esse texto é poderosíssimo para quem precisa encarar a morte como todos nós. O texto diz, João diz, quando eu vi Jesus, ele está próximo à morte, eu caí aos seus pés como morto. Então ele, Jesus, colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu, Jesus, sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo. Jesus venceu a morte e garantiu que aqueles que crescem nele também venceriam. Não só a física, mas qualquer outro tipo de morte. Talvez hoje você esteja sofrendo, entristecido e angustiado, porque a morte bateu à sua porta. A garantia e a certeza de que Jesus estará com você no vale da sombra da morte está no fato de que Ele já esteve lá e voltou com a vitória sobre ela nas mãos. Essa é a garantia
de que no vale da sombra da morte, Jesus vai estar lá com você. Isso me faz lembrar uma história de um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades. Ele tinha alguns cavalos para ajudar no trabalho da sua fazenda. E um dia o rapaz, um dos seus funcionários, o capataz, ele trouxe a notícia que um de seus cavalos tinha caído num buraco velho e abandonado. O buraco era fundo e era difícil de tirar o animal de lá. O fazendeiro, ele avaliou a situação e se certificou de que o cavalo ainda estava vivo. Tentaram, mas pela dificuldade e o alto custo para retirar o cavalo do fundo do poço, decidiu que não valia a pena investir no resgate. O cavalo estava morto, na verdade, não tinha o que fazer. Então ele chamou o capataz e ordenou que sacrificasse um animal, soterrando o animal vivo no buraco, dizendo, ele está vivo, mas na verdade está morto, não tem mais o que fazer. E aí o capataz chamou alguns dos empregados e orientou aqueles homens que jogassem terra sobre o cavalo, até que o encobrissem totalmente e o poço não oferecesse mais sacrifício para os outros cavalos da fazenda. Qual não foi a surpresa? À medida que aqueles homens jogavam terra, e a terra caía sobre o dorso do cavalo, esse cavalo, eu não sei como é que cavalo faz, me desculpe a interpretação, mas o cavalo se sacudia todo, eu não vou ficar aqui representando o cavalo. Mas o cavalo, assim, estava esperando. Não. Procurem outro, enfim. Mas o que importa é que, à medida que a terra caía sobre o dorso do cavalo, esse cavalo se sacudia, derrubava a terra no chão e pisava aquela terra. Aquilo chamou a atenção e os homens perceberam que o animal, ele não se deixava soterrar pelo que estava vindo de cima, ele não aceitava a morte, mas ao contrário, à medida que a terra era jogada para matá-lo, ele estava subindo, na medida em que a terra caía, e ele firmava, e ele usava aquilo como apoio, e aquilo foi subindo até que ele conseguiu chegar e se livrar do buraco. Sabe, muitas vezes, talvez é assim que você se sinta no fundo do poço, no vale da sombra da morte, e a vida, as circunstâncias, o diabo e até os erros que você comete estão dizendo, olha, você está morto, acabou, não tem mais jeito. É como se a vida jogasse sobre você a terra da incompreensão, da falta de oportunidade, da desvalorização, do desprezo, da indiferença, do sofrimento, da dor e da morte, da injustiça, até de que Deus é injusto. Nessas horas difíceis, é importante você lembrar a lição profunda desse cavalo e fazer a sua parte para encarar a morte e enfrentá-la. Afinal de contas, se você se permitiu chegar no fundo do poço ou tentaram colocar você lá, frente a frente com a morte, você tem duas opções. Ou você usa essa situação como um ponto de apoio e impulso para viver a vida que Jesus tem para você, como Jeremias fez, ou você se acomoda, chora, reclama, culpa Deus, culpa o diabo, culpa a vida, e espera a morte chegar e se permite ser soterrado. É importante que, se você está se sentindo soterrar, você sacuda a terra e aproveite as oportunidades que Deus está te dando, inclusive a presença de Jesus na sua vida, para subir e viver a vida abundante que Jesus oferece para você. Além de tudo, todas as situações difíceis que você enfrenta na vida, em todas elas, você tem a certeza incondicional e a promessa de que Jesus fez, de que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. A gente fala e prega muito sobre vida eterna. E tem gente que acha que vida eterna é para depois da morte. Não. Quando você entrega a sua vida e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo que Ele é Senhor da sua vida e da sua morte, e a vida eterna que Ele te dá começa hoje, no momento que você dá a Ele o senhorio da sua vida. E nem a morte é capaz de separar você dele. Nem as circunstâncias de morte que chegam na sua vida serão capazes de separar você do amor dele. Vida eterna, sabe o que é vida eterna? Vida eterna não é morar no céu. Vida eterna não é ficar esperando Jesus voltar e ganhar anjinhos. Mas vida eterna é viver essa vida tendo a certeza de que a morte jamais vencerá aqueles que estão em Cristo Jesus. Jamais. Tragada, diz a palavra de Deus, foi a morte na vitória de Jesus. E aí Paulo chega a ironizar: morte, onde é que você está, morte? Cadê o teu agrilhão? Cadê a tua ameaça? Jesus ressuscitou, está vivo,
Ele venceu a morte, aqueles que têm a sua vida nele, não a vencerão não, já a venceram. Sabe o que é vida eterna? Entregar a vida a Jesus e deixar Ele ser o Senhor da vida? Não é vir para uma igreja, mudar de religião, cantar algumas canções. Vida eterna é crer que quem conhece a Deus e reconhece a Jesus como Senhor, aquilo que não tem Jesus, diz que é o fim, que é a morte. Para nós, a gente sabe que é só o começo. Vida eterna é crer que para quem conhece a Deus e reconhece a Jesus, o fim é apenas o começo, ou pode ser apenas o começo de uma nova etapa, de um novo momento. Quantas pessoas aqui não tiveram frente a frente com a morte no diagnóstico de um câncer? Eu lembro de alguém que a gente estava lá no meu PG. É duro estar confrontado com a morte. Você tem duas opções: ou você reclama de Deus, chora, desiste, ou você oferece o seu melhor, ainda que o seu melhor sejam as lágrimas. Eu lembro da irmã Cida compartilhando no nosso pequeno grupo. Ela disse aqui na igreja: eu não conseguia nem orar, o que eu tinha para oferecer era chorar diante de Deus. Aleluia! Deus é o Senhor da vida e Deus é o Senhor da morte. Deus podia dar a ela a cura como Deus da vida, ou ela teria que passar pela morte. Era dor, era sofrimento, ninguém quer morrer. Mas quem está diante da morte tem o Senhor, encara a situação, não culpa Deus, não, encara e dá o melhor, ainda que o melhor seja a dor e as lágrimas, e diz: Senhor, está doendo, tem misericórdia de mim, eu não entendo, não faz sentido. Eu olho para frente, parece que sumiram as perspectivas. Eu olho para agora, toda a minha riqueza, todo o meu conhecimento, meu tempo de Bíblia, minhas boas obras, isso não tem, só o Senhor. Para quem não tem Jesus, a morte é desesperadora. Para quem não tem Jesus, a morte é pânico, sim. Por isso que você vai, quando a gente vai fazer velório, vai participar nas capelas. Eu sempre observo muito isso, converso com minha esposa, com as pessoas próximas. Como é diferente a dor, o sofrimento. Mas há muito desespero para quem não tem Jesus. Um desespero como está deixando alguém que nunca mais vai encontrar. Mas quando a gente vai celebrar a vida de quem morreu, a gente chora, a gente sofre, lógico, a gente sente saudade, sente dor. Mas a gente é capaz de adorar, a gente é capaz de cantar, a gente é capaz de celebrar. Porque quem tem Jesus, e para quem tem Jesus, a morte não é o fim, é apenas o começo. Para quem tem Jesus, a morte não venceu e não vai vencer nunca, mas ela já foi vencida na cruz. Para quem tem Jesus, ou quem tem Jesus, não espera a morte chegar para viver, mas vive em Jesus, porque sabe que um dia a morte vai chegar. Enquanto tem vida, quer viver para Ele, para a glória dEle, dependendo dEle. É por isso que eu gosto muito da história de Jó. Talvez nunca ninguém tenha visto a morte, ou poucos viram a morte tão de perto, em várias áreas ao mesmo tempo como Jó. Jó viu a morte financeira, perdeu tudo que tinha, de uma hora para outra, a morte lhe escancarou a cancarra. Em pouco tempo, a morte da perda das pessoas queridas da sua família lhe bateu a porta, ele perdeu todos os filhos. Daqui a pouco, a morte da perda das suas propriedades lhe bateu a porta. Daqui a pouco, a morte da saúde lhe bateu a porta, ferido, cheio de úlceras, tumores. Ele nem teve tempo de se recuperar. A morte da perda de apoio de quem ele mais amava, que era a sua esposa, que disse para ele: abandona esse Deus, larga Deus para lá. Jó viu a morte de todos os aspectos, inclusive a morte física, porque ele estava prestes a morrer, ele estava doente. Ele não tinha razão nenhuma para continuar vivendo. Mas ao encarar a morte, ele se lembrou que a vida dele estava em Jesus. E olha que Jesus nem tinha vindo ainda, mas ele sabia pela fé. E ele diz lá no livro de Jó: você está falando como uma louca, mulher. A morte bateu na minha porta. Está doendo, eu estou sofrendo, está difícil. Não consigo entender nada do que está acontecendo, não tem justificativa, não faz sentido. Eu sou um homem temente a Deus, eu sou dizimista, eu ensino os meus filhos a amar Jesus, eu faço tudo certo, e a morte bateu na minha porta. Qualquer um que não tivesse o Senhor se desesperaria, desistiria, culparia a Deus, daria um tiro na cabeça. Mas sabe quem tem Jesus faz? Está lá no livro de Jó, ele diz: uma coisa me restou, só uma: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que se consuma a minha carne, eu fique só caveira, e eu morra fisicamente,
eu vou ver a glória de Deus. O cristão encara a morte desse jeito. Vai doer, vai sofrer, vai sentir saudades, vai ser difícil, vai ser. Ah, mas não vai dar desespero. Não vai dar desespero.